Pessoal, esses dias eu postei aqui no nosso YouTube um vídeo falando sobre a retomada do processo do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, lá no TJ do Rio de Janeiro. E aí eu fiz alguns comentários sobre a questão da prerrogativa de foro, falei sobre a existência ou não de um foro por prerrogativa de função para os deputados estaduais e trouxe toda essa problemática. Por quê? Porque tudo isso é tema cobrado em concurso. Tá? E aí eu abordei também a guinada de entendimento do Supremo Tribunal Federal lá na ADI 2553, quando ele restringiu ali a possibilidade de Estado-membro na Constituição Estadual criar hipóteses de foro por prerrogativa de função que não estão previstas na Constituição Federal. Bem, o que aconteceu? Isso, toda essa explicação, gerou algumas dúvidas, ou melhor, gerou a mesma dúvida em várias pessoas. Tá? Por quê? Porque muita gente tinha na cabeça a ideia de que os estados poderiam criar hipóteses de foro por prerrogativa de função não previstas na Constituição Federal, desde que houvesse uma simetria com o modelo federal. Enfim, há essa interpretação, tá? Eu imagino que as pessoas que tiveram essa dúvida leram essa interpretação em alguma fonte, mas eu resolvi gravar esse vídeo para deixar tudo bem explicadinho para todos vocês e explicar bem também essa questão da aplicação ou não da simetria e da possibilidade de Estado-membro, por meio de sua Constituição, criar hipótese de foro por prerrogativa de função não estabelecida na Constituição Federal para autoridades estaduais, desde que faça isso com base no princípio da simetria. Tá? Vamos lá. Já vou jogar aqui na tela para a gente ir acompanhando pelos slides. Então o tema desse vídeo aqui é sobre a ADI 2553. Constituição de Estado pode criar prerrogativa de foro por simetria com a Constituição Federal? É isso que a gente vai responder aqui. Tá? O objetivo é fazer com que fique bem compreendido o entendimento que foi firmado pelo Supremo na ADI 2553 e que representou uma guinada jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, vamos aqui do começo. O Supremo Tribunal Federal ele firmou e por muito tempo adotou o entendimento de que os Estados-membros, por meio de suas constituições, poderiam criar hipóteses de foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais. Por exemplo, procuradores de Estado, defensores públicos e por aí vai. E por quê? Qual era o fundamento desse entendimento do Supremo Tribunal Federal? Era o parágrafo 1º do artigo 125. Por quê? Porque esse dispositivo diz que a Constituição do Estado pode dispor sobre a competência do respectivo Tribunal de Justiça. E no âmbito da competência do TJ estaria a possibilidade do estabelecimento de foro por prerrogativa de função na Constituição do Estado que não estivesse previsto na Constituição Federal. Tá? Olha o que fala o dispositivo aqui da Constituição. A competência dos tribunais, tribunais de justiça, será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do TJ. Então, a Constituição Federal fala no artigo 125, parágrafo 1º, que Constituição Estadual pode definir competência do Tribunal de Justiça. Com base nisso, o Supremo Tribunal Federal, por muito tempo, adotou o entendimento de que os estados, por meio de suas constituições, poderiam estabelecer hipóteses de foro por prerrogativa de função para cargos estaduais não previstas na Constituição Federal. O STF tinha algumas limitações à possibilidade de os estados estabelecerem essas prerrogativas de foro. Por exemplo, não admitia que fosse estabelecido foro especial para delegado de polícia. Por quê? Porque isso contrariava o esquema organizatório da Constituição Federal. Por quê? Porque o delegado de polícia, no desempenho de suas funções, está sujeito à fiscalização, à atividade fiscalizatória do Ministério Público. De modo que, se ele tivesse um foro por prerrogativa de função no 2º grau, no TJ, ele estaria sendo retirado do âmbito de atuação do membro do MP que exerce a fiscalização sobre a atividade policial, tá? Que é o promotor de justiça. Então, por conta dessa incompatibilidade com a Constituição Federal,
o STF entendia que a Constituição de Estado não poderia estabelecer prerrogativa de foro para delegado de polícia, embora os estados tivessem autonomia para estabelecer outras hipóteses de foro por prerrogativa de função. Tá? Desde que também, e aqui é outra limitação, desde que a prerrogativa de foro se justificasse pela natureza das funções do cargo. Por exemplo, teria que ser um cargo em que a prerrogativa de foro se justifique pelas pressões naturais que o ocupante daquele cargo sofre no desempenho de suas funções, como o caso de procurador de Estado. Tá? Então, essa sempre foi a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por muito tempo. Isso aí foi aplicado no âmbito do STF durante muito tempo mesmo. Veio o julgamento da ADI 2553. E aí, nessa ADI, essa ADI foi julgada, olha, em maio de 2019. 15 de maio de 2019. Quando o Supremo julgou essa ADI, ele deu uma guinada jurisprudencial. Tá? O relator da ADI foi o Gilmar Mendes, mas o voto vencedor da ADI não foi o do Gilmar Mendes, foi o do Alexandre de Moraes. Então foi ele que redigiu o acórdão, ele foi o relator para o acórdão, ele foi o redator do acórdão. Qual foi o entendimento firmado aí no julgamento dessa ADI? E que foi estabelecido ali pelo Alexandre de Moraes no voto que conduziu o julgamento. Foi o de que a Constituição estabelece como regra, né, que todas as pessoas devem se submeter aos mesmos juízos, por uma questão de observância da isonomia e do juiz natural. Então, qual é a regra no processo criminal? É que as pessoas sejam inicialmente julgadas por um juízo de primeiro grau e nas instâncias recursais, aí sim ela chega a juízo de segundo grau, STJ e STF. Tá? Essa é a regra que se aplica a todo mundo. Todos devem se submeter a isso. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são exceções, tá? E devem ser, portanto, interpretadas restritivamente. De modo que, se você permitir que a Constituição de Estado estabeleça hipótese de foro por prerrogativa de função fora dos casos estabelecidos na Constituição Federal, o que acontece? Acontece que a exceção, que é a prerrogativa de foro, pode acabar virando a regra. Isso é uma violação à isonomia e ao juiz e ao princípio do juiz natural. Porque você acaba criando juízos específicos para julgar pessoas específicas, tá? Essa foi a linha de raciocínio do Alexandre de Moraes no seu voto, no voto que conduziu o julgamento da ADI 2553. Então, o Alexandre de Moraes estabeleceu no voto dele que as hipóteses de foro por prerrogativa de função já estão todas estabelecidas na Constituição Federal como exceções à regra de que todos se submetem ao mesmo procedimento de julgamento, tá? E aí ele falou o seguinte: e as hipóteses de foro por prerrogativa de função já são estabelecidas na Constituição Federal para todas as esferas da federação. Elas são estabelecidas para a esfera federal, para a esfera estadual e para a esfera municipal. Inclusive o prefeito tem prerrogativa de foro assegurada lá no artigo 29, inciso 10, perante o Tribunal de Justiça. Tá? Ele deixou isso bem claro. Só que teve um debate durante esse julgamento. Um debate que foi provocado pelo ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou o seguinte: olha, tudo bem, Alexandre de Moraes. Estou entendendo sua linha de raciocínio. Mas, se a gente seguir essa sua linha de raciocínio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que teremos situações em que tradicionalmente sempre houve o reconhecimento do foro por prerrogativa de função e que agora teremos problema porque certas autoridades deixarão de ter o foro por prerrogativa de função pelo simples motivo de elas não estarem indicadas expressamente na Constituição Federal como detentoras de prerrogativa de foro. E aí ele se referiu especificamente aos auxiliares do chefe do Poder Executivo, que são os secretários de Estado, né? A preocupação dele foi com o âmbito estadual, que era o que estava em jogo ali na ADI 2553. A possibilidade de estados estabelecerem no âmbito estadual hipóteses de foro por prerrogativa de função não previstas na Constituição. Então ele falou, olha, por exemplo, secretário de Estado, que é auxiliar direto do governador, não vai mais ter foro por prerrogativa de função, porque a Constituição não prevê a prerrogativa de foro para os secretários de Estado. Da mesma maneira, os comandantes
dos militares estaduais. Eles não têm prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Eles também vão ficar sem essa prerrogativa. Por outro lado, a Constituição Federal prevê prerrogativa de foro para ministro de Estado no âmbito, na órbita federal, e também prevê a prerrogativa de foro para os comandantes das Forças Armadas. Então a gente teria esse tratamento assimétrico. Aí qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? Que não constou da ementa do acórdão e também não constou do dispositivo do voto dele. Isso aconteceu nos debates. O Alexandre de Moraes falou o seguinte: olha, em relação a essas autoridades que você mencionou, na verdade o que acontece é que a Constituição, quando disciplina o Executivo Estadual, ela já dá ao Executivo Estadual, na própria Constituição Federal, um tratamento semelhante, simétrico ao que ela dá ao Executivo Federal. Inclusive, ela lá, quando fala da eleição do chefe do Executivo Federal, remete a regras que se aplicam à eleição do chefe do Executivo Federal. De modo que a própria Constituição, embora não diga isso expressamente, mas a própria Constituição, por dar esse tratamento simétrico ao Executivo Estadual, quando comparado ao Executivo Federal, a própria Constituição já atribui aos auxiliares do chefe do Executivo Estadual, no caso, secretários de Estado, e aos comandantes dos militares estaduais, a prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça. Então isso é a própria Constituição Federal que dá. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, quando disciplina o Executivo Estadual, trata o Executivo Estadual da mesma maneira que trata o Executivo Federal. Então, segundo o Alexandre de Moraes, nesses debates, e isso não constou da ementa do acórdão, repito, também não foi inserido no dispositivo do voto, porque não era o objeto da ação, tá? Mas segundo o Alexandre de Moraes, essas autoridades têm foro por prerrogativa de função assegurado na própria Constituição Federal de forma implícita, tá? Então, ele não disse que a Constituição do Estado pode estabelecer hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria. Não. Ele falou que há situações em que a própria Constituição Federal reconhece implicitamente foro por prerrogativa de função a determinadas autoridades estaduais, tá? Foi isso que ele falou, pura e simplesmente. Olha só um trecho do que a gente pode extrair dos debates desse julgamento. Olha só. Ele falou aqui o seguinte: então, o vice-governador, os secretários de Estado, o comandante dos militares estaduais, por determinação expressa do artigo 28 da Constituição Federal, também teriam, a meu ver, foro independentemente da Constituição estadual estabelecer ou não. Então ele falou: não importa se a Constituição do Estado está prevendo foro por prerrogativa de função para essas autoridades, que não estão expressamente previstas como detentoras do foro especial na Constituição Federal. A própria Constituição Federal assegura a prerrogativa de foro para elas. Assegura, então, implicitamente. Vejam que isso não significa, não é a mesma coisa que dizer que Constituição de Estado pode, por simetria, criar hipóteses de foro por prerrogativa de função não previstas na Constituição Federal. Não é isso. O ministro aí falou que a Constituição Federal, ela mesma, assegura esse foro especial. Ele continuou falando aqui: agora, mais do que isso, ou seja, mais do que esses casos que estão implicitamente previstos na Constituição, me parece que a Constituição estadual não pode discricionariamente escolher, ou seja, não pode criar hipóteses de foro por prerrogativa de função que não estejam asseguradas na própria Constituição Federal, tá? Percebam a diferença. Uma coisa é você falar que a Constituição do Estado pode criar por simetria hipóteses de foro por prerrogativa de função. Outra coisa é você falar que a própria Constituição Federal implicitamente assegura o foro por prerrogativa de função para certas autoridades porque trata os estados de forma simétrica ao que trata a União, tá? Existe uma diferença gritante aí. Bem, o artigo 28, que foi o dispositivo lá que o Alexandre de Moraes utilizou como fundamento para dizer que a administração, o executivo estadual é tratado de forma simétrica ao executivo federal, fala o seguinte: a eleição de governador e vice-governador de estado para mandato de 4 anos, assim como o presidente da República e vice,
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato dos seus antecessores, assim como ocorre com o presidente da República. E a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais disposto no artigo 77, que trata das eleições para o chefe do Executivo Federal, as eleições de presidente da República. Então ele falou, olha, a Constituição estabelece uma simetria. A própria Constituição, quando disciplina o Executivo Estadual, faz isso de forma simétrica ao que faz em relação ao Executivo Federal. Então não faz sentido a gente dizer que certas autoridades estaduais não têm foro por prerrogativa de função se as equivalentes têm foro por prerrogativa de função em âmbito federal. Mas, ele disse, é a própria Constituição Federal que assegura esse foro a eles, não é a Constituição do Estado, tá? Então tenham cuidado com esse detalhe. Agora, repito, isso aqui não foi objeto da ação. Né? O objeto da ação não foi discutir se há autoridades estaduais que têm foro por prerrogativa de função implicitamente assegurado pela Constituição Federal. Isso foi falado durante os debates, mas é uma coisa interessante porque esclarece para a gente o sentido da ementa do acórdão. Tá? E o que foi que a ementa do acórdão desse caso falou? Olha aqui. Essa aqui é a ementa, tá? A Constituição Federal estabelece como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, né, no princípio da isonomia, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função, com diferenciações em nível federal, estadual e municipal. Então, são diferentes as hipóteses de prerrogativa de foro nas 3 esferas federativas, tá? Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não foram abarcados pelo legislador federal, pela Constituição Federal. Então, nesse julgado, o entendimento que foi firmado foi no sentido da impossibilidade de Constituição de Estado conferir foro por prerrogativa de função a quem não foi contemplado com essa prerrogativa, com essa garantia, na Constituição Federal. Esse foi o entendimento do Alexandre de Moraes, que foi o prolator do voto vencedor, tá? E foi o entendimento que foi colocado ali na ementa do acórdão, que é o entendimento que vocês devem seguir nas provas, tá? É um entendimento mais seguro para as provas. Então, na ementa do acórdão ficou estabelecido: Constituição do Estado não pode estender foro por prerrogativa de função a quem não foi contemplado com essa garantia na norma federal, na Constituição Federal. Esse é o entendimento para a prova, porque é o entendimento que está na ementa do acórdão, justamente por ser o entendimento do voto vencedor do julgamento. O entendimento que é colocado no acórdão, que é o entendimento oficial do tribunal para aquele caso, é o entendimento de quem redige o acórdão, que é quem venceu o julgamento, que é quem conduziu o julgamento com o seu entendimento. Tá? Então esse foi o posicionamento adotado na ADI 2553. Impossibilidade de Constituição de Estado estender prerrogativa de foro a quem não foi contemplado com essa garantia pela Constituição Federal. Durante o julgamento desse caso, houve ministros, se eu não me engano, 2 ministros, um deles o Fachin, que falaram expressamente o seguinte: a Constituição de Estado não pode estender a prerrogativa de foro a autoridades estaduais sem simetria com autoridades federais. Então, dando a entender que haveria uma liberdade de, com base no princípio da simetria, Constituição de Estado criar hipóteses de foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais, desde que as autoridades equivalentes em âmbito federal tenham prerrogativa de foro lá na Constituição Federal. Tá? No fim das contas, a norma impugnada nessa ação foi declarada inconstitucional, porque era uma norma que dava prerrogativa de foro para procurador de Estado, defensor público, procurador da Assembleia Legislativa e delegado de polícia. Daí não havia divergência quanto à impossibilidade, nessa guinada de entendimento feita aqui, não havia divergência quanto à impossibilidade de esses cargos terem prerrogativa de foro, até porque na Constituição Federal os equivalentes na esfera federal não têm essa prerrogativa. Mas houve aí então essa manifestação nesse sentido do ministro Edson Fachin, dando a entender que, com base na simetria, a Constituição do Estado poderia criar
prerrogativa de foro que não foi criada pela Constituição Federal. Inclusive, depois do julgamento dessa ADI 2553, teve ADI que tratou da mesma questão, né, a constitucionalidade ou não de prerrogativa de foro estabelecida na Constituição de Estado, e teve ADI relatada pelo Fachin, tá? Relatada pelo Fachin, em que a ementa do acórdão recebeu justamente essa consideração de que a assimetria poderia autorizar que a Constituição do Estado criasse hipótese de foro por prerrogativa de função, justamente por ter sido essa, né, a consideração que ele fez no julgamento da ADI 2553. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa ADI aqui, essa aqui, ADI 6512, ela foi julgada em dezembro de 2020, tá? Memorizem essa data. Olha o que a ementa falou aqui. A extensão do alcance do foro por prerrogativa de função a cargos que não foram contemplados na Constituição Federal contraria normas convencionais que asseguram duplo grau de jurisdição na matéria penal. Beleza. Então isso já é mais um argumento aqui utilizado pelo Fachin no sentido da impossibilidade de criar hipóteses de prerrogativa de foro. Daí ele seguiu. No exercício do poder que lhe outorga o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, os Estados só podem conferir foro por prerrogativa de função para autoridades cujos similares na esfera federal também o detenham em respeito ao princípio da simetria. Então ele falou aqui o seguinte, o foro por prerrogativa aqui foi declarado inconstitucional nessa daí porque era um foro por prerrogativa de função para defensor público. Tá? Então, em relação a isso, não há divergência no Supremo Tribunal Federal. Mas ele falou aqui, ele deixou em aberto a possibilidade de Constituição de Estado criar foro por prerrogativa de função em âmbito estadual com base na simetria. Ele deixou em aberto essa possibilidade, tá? Que foi também no sentido no qual ele se manifestou lá na ADI 2553, que não foi o entendimento vencedor do julgamento, tá bom? Que fique bem claro. Então ele colocou isso aqui na ADI 6512, na ementa. Ele relatou, o voto dele conduziu o julgamento, todo mundo concordou que defensor público não pode ter foro por prerrogativa de função, até porque na Constituição Federal defensor público não tem essa prerrogativa, e aí a ADI reconheceu aqui, o julgamento do Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da norma que foi impugnada na ação. Tá? Aqui eu acho que foi uma norma da Constituição da Bahia ou da Constituição de Goiás. Tá? Nesse mesmo dia foi julgada a ADI 6513, que também foi ou da Bahia ou de Goiás, é que eu não lembro qual que foi aqui o estado envolvido nessa ADI, mas foi julgada no mesmo dia e também foi relatada pelo Fachin e foi o mesmo entendimento que ele colocou na ementa. Tá? Deixou em aberto essa possibilidade. Mas será, considerando tudo isso que eu falei para vocês até agora, considerando todo o debate lá na ADI 2553, considerando que a ementa da ADI 2553, que seguiu o entendimento do relator, deixou claro que Constituição de Estado não pode criar hipóteses de prerrogativa de foro não previstas na Constituição Federal. Considerando tudo isso, será que a gente pode falar que, com base no princípio da simetria, o Supremo Tribunal Federal admite que Constituição de Estado crie hipóteses de foro por prerrogativa de função em âmbito, para o âmbito do julgamento no Tribunal de Justiça, que não tenha sido criada pela Constituição Federal? Será que é possível só porque o Fachin falou isso ou só porque essa ideia ficou em aberto lá na ADI 2553? Não, não pode, tá? Porque, primeiro, o entendimento firmado na ADI 2553 não permite isso, como eu mostrei para vocês, tá? E segundo, que é o mais contundente que a gente tem aqui, que o Supremo Tribunal Federal, em 2021, julgou uma ADI mostrando para a gente justamente que, mesmo com base no princípio da simetria, os estados não têm liberdade para criar hipóteses de foro por prerrogativa de função que não estejam previstas na Constituição Federal. Olha só, foi uma ADI relatada pela Carmen Lúcia, tá? Foi julgada em 21 de junho de 2021, um julgamento bem recente, não tem nem 2 meses, tá? Foi a ADI 6842. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de previsão em Constituição de Estado, no caso aqui foi a Constituição do Piauí, tá? De foro por prerrogativa de função para vice-prefeito e vereador. Tá? Se o Supremo admitisse realmente
que, com base na simetria, Estado pode criar prerrogativa de foro em âmbito estadual para julgamento pelo Tribunal de Justiça, essas normas não teriam sido declaradas inconstitucionais. Por quê? Porque em âmbito federal, o vice-presidente da República tem foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, tá? O foro dele é no STF, está lá no artigo 102. E os parlamentares federais, deputado federal e senador, também têm foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, previsto na Constituição Federal. E aqui, no caso, o foro do vice-prefeito e de vereador, que são os equivalentes a essas autoridades em âmbito municipal, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por não terem previsão na Constituição Federal. Tá? Vereador não tem foro previsto na Constituição Federal. Vice-prefeito também não tem foro previsto na Constituição Federal. E nem com base na simetria, o Supremo Tribunal Federal permitiu que esse foro especial fosse estabelecido em Constituição de Estado. Olha só, Constituição do Piauí, extensão do foro por prerrogativa de função para vice-prefeito e vereadores. A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal é contrária à extensão discricionária do rol de autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função, em afronta aos princípios constitucionais da simetria, e aqui ela se refere à simetria, mas essa expressão simetria vem sendo utilizada nesse tema aqui de forma pouco rigorosa, pouco técnica, tá? Da simetria, da isonomia e do juiz natural. Então, afronta os princípios da simetria, da isonomia e do juiz natural. Procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional com efeitos ex nunc, né? Foi uma eficácia não retroativa aqui, porque o Supremo modulou a declaração de inconstitucionalidade, porque era uma norma que vinha sendo aplicada há muito tempo lá no Piauí, tá? Então, inconstitucional, é declarado inconstitucional a expressão vice-prefeitos e vereadores. Então, o Supremo, se ele realmente permitisse que o Estado criasse hipóteses de foro por prerrogativa de função não previstas na Constituição Federal, com base no princípio da simetria, não teria declarado a inconstitucionalidade dessa norma da Constituição do Estado do Piauí. Por quê? Porque vice-presidente da República tem foro por prerrogativa de função, e ele é o equivalente ao vice-prefeito lá no âmbito federal, e deputados e senadores também têm foro por prerrogativa de função assegurado pela Constituição Federal. E eles são os equivalentes aos vereadores em âmbito federal. Tá? Então, apesar de, em alguns precedentes, o Supremo Tribunal Federal até utilizar a expressão simetria para tratar da possibilidade ou não de o Estado criar hipótese de prerrogativa de foro em âmbito estadual, o que nós temos é que não é possível. O que nós temos é que o Supremo Tribunal Federal vem exigindo, para reconhecer a constitucionalidade de normas estaduais, que o foro por prerrogativa de função esteja previsto na própria Constituição Federal. Não pode haver uma inovação em âmbito estadual. E esse julgado deixou claro para a gente que mesmo se o Estado se basear no princípio da simetria, se o foro especial não estiver previsto na Constituição Federal, essa norma que atribui essa prerrogativa de foro será inconstitucional, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Agora, tem também aquela malícia para fazer a prova, tá? Tem aquela malícia necessária para fazer a prova. Por quê? Porque imagine que uma questão de prova diga o seguinte: Estado membro pode estabelecer hipótese de prerrogativa de foro só se houver simetria com o modelo federal. Ou então, Estado membro não pode estabelecer prerrogativa de foro na Constituição do Estado a menos que haja simetria com a Constituição Federal. Será que você deve marcar isso como certo ou como errado? Depende. Veja. Se a questão não tiver nenhuma alternativa que esteja menos errada do que essa, aí a estratégia de prova recomenda que você marque isso como correto, que vocês marquem isso como uma alternativa correta. Por quê? Porque a gente tem um precedente na jurisprudência do Supremo falando exatamente isso. Tá? Foi um precedente que analisou uma hipótese de prerrogativa de foro em âmbito estadual que não tinha simetria com a Constituição Federal, então necessariamente seria julgado inconstitucional essa norma, mas a gente tem isso, que é aquele precedente lá do Fachin, né, que a gente viu aqui, o precedente do Fachin, que ele falou: os estados só podem conferir foro por prerrogativa de função para autoridades cujos similares na Constituição Federal também o tenham. Tá? Então, a gente tem esse precedente falando isso. Embora a gente saiba que o Supremo
não permita que Estado membro crie hipótese de prerrogativa de foro que não esteja prevista na Constituição Federal, ainda quando haja, na verdade, uma simetria entre o foro estabelecido na Constituição Federal, na Constituição Estadual e o da Constituição Federal, tá? Bem, da Constituição Federal para autoridades federais. Bem, agora, se a questão falar o seguinte, olha, Constituição de Estado pode criar prerrogativa de foro para vice-prefeito e vereador, porque isso aí está de acordo com a simetria. Será que está certo isso? Não, não está certo, está errado. Por quê? Porque não pode, inclusive o Supremo Tribunal Federal falou isso nessa DI bem recente aqui de junho de 2021, a DI 6842, relatada pela ministra Carmen Lúcia. Então, vocês precisam o quê? Entender qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre isso atualmente, tá? Que é no sentido de que as hipóteses de foro por prerrogativa de função, no Brasil, já estão estabelecidas todas na Constituição Federal. Embora seja possível reconhecer, conforme debateram os ministros no julgamento da ADI 2553, que a Constituição Federal assegura prerrogativa de foro implicitamente para algumas autoridades, tá? Que foi o que o ministro Alexandre de Moraes falou quando estava debatendo com Gilmar Mendes lá na ADI 2553. Né? Eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, tenham em mente esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e saibam como responder na prova de acordo com a forma como for cobrado na questão. Tá? É necessário ter uma estratégia de prova. Tá? Agora, a grande questão, o grande questionamento que a gente tem nesse tema e que pode aí modificar alguns contornos de tudo que a gente viu nesse vídeo é justamente sobre isso. Quais são as hipóteses de prerrogativa de foro implícitas na Constituição Federal? Lá na ADI 2553, repito, o Alexandre de Moraes deixou claro que, no entender dele, existem hipóteses em que a própria Constituição Federal assegura a prerrogativa de foro, embora não diga isso expressamente. Então, são hipóteses de prerrogativa de foro implícitas na Constituição Federal. O grande problema é a gente saber quais são essas hipóteses. Né? Quem vai definir isso para a gente é o Supremo Tribunal Federal. Quando chegar um caso lá de uma norma de Constituição Estadual que dá prerrogativa de foro para secretário de Estado, aí a gente vai saber se o Supremo entende que a Constituição Federal assegura ou não a prerrogativa de foro para essas autoridades. Tá? Aí é que a gente vai poder bater o martelo sobre todas essas considerações do ministro Alexandre de Moraes lá na ADI 2553. Tá? Agora, e quanto aos deputados estaduais? Veja, quanto aos deputados estaduais, que foi a origem toda das dúvidas que surgiram sobre esse tema, que foi naquele vídeo que eu gravei falando da retomada do julgamento do Flávio Bolsonaro lá no TJ do Rio de Janeiro, de fatos ocorridos quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Quanto a deputados estaduais, o que a gente tem? A gente tem um precedente do Supremo Tribunal Federal dizendo que deputado estadual não tem foro por prerrogativa de função assegurado pela Constituição Federal. E qual é a origem desse debate e por que o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira? Veja, a origem desse debate em relação ao deputado estadual é o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que fala o seguinte: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se a eles as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Esse dispositivo aqui foi um fundamento utilizado pelo STJ, tá? Não estou falando do STF agora, é STJ, em um conflito de competência que ele julgou em 2010, e ele falou o seguinte: embora o artigo 27, parágrafo 1º, não dê aos deputados estaduais expressamente a prerrogativa de foro, lembrando que imunidade, prerrogativa de foro não é imunidade, embora algumas pessoas digam que prerrogativa de foro é uma imunidade formal, tá? Mas, tecnicamente, prerrogativa de foro é uma coisa, é uma garantia também do cargo, e imunidade é outra coisa, tá? Enfim, o STJ falou, embora o artigo 27, parágrafo 1º, não dê ao deputado estadual expressamente a prerrogativa de foro, eu entendo que a intenção desse dispositivo foi estender ao deputado estadual a prerrogativa de foro, assim como os deputados federais e senadores têm prerrogativa de foro também,
assegurada pela Constituição Federal. E aí, nesse precedente de 2010, o STJ falou que deputado estadual tem prerrogativa de foro no TJ assegurada pela própria Constituição Federal. Beleza? Precedente de 2010. O que acontece? Em 2016, ou melhor, 17, em 2017, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal falou o contrário. Falou que deputado estadual não tem prerrogativa de foro decorrente da Constituição Federal. Olha só aqui o que ele falou. Nem sequer a prerrogativa de foro dos deputados estaduais decorre da Constituição Federal. Tá? Por quê? Porque ele falou que a Constituição Federal, quando previu prerrogativa de foro no TJ, ele não elencou nessas autoridades os deputados estaduais. Ela elencou prefeito, elencou magistrados, membros do Ministério Público, mas não elencou deputados estaduais. Então, segundo o entendimento da segunda turma do STJ, nesse caso, do STF, nesse caso, deputado estadual não tem prerrogativa de foro no TJ, assegurado pela Constituição Federal. Tá? Esse é o precedente mais recente que a gente tem do STF sobre o tema. Tá? Isso pode mudar? Pode mudar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal pode muito bem entender, por exemplo, é uma hipótese, que o artigo 27, parágrafo 1º, implicitamente, dá aos deputados estaduais prerrogativa de foro no TJ. Ele pode mudar o entendimento. Veja, esse precedente aqui foi da segunda turma. E o Supremo Tribunal Federal ainda pode mudar o entendimento, pode ter algum julgamento em plenário, por exemplo. Existe uma ADI aguardando o julgamento que envolve a prerrogativa de foro de deputado estadual prevista na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Nessa ADI o pedido foi de interpretação conforme, só para dizer que a prerrogativa de foro só se aplica a crimes praticados durante o desempenho do mandato e que tenham relação com o mandato, e também que o foro não se aplica quando o mandatário não está mais no cargo, tá? Que foi o entendimento firmado pelo Supremo na questão de ordenação penal 937, quando ele restringiu o alcance da prerrogativa de foro. O objeto dessa DI, então, é esse, é simplesmente dar uma interpretação conforme a norma para adequar a jurisprudência do Supremo quanto ao alcance da prerrogativa de foro. A ADI não questionou a constitucionalidade ou não da existência em si de uma prerrogativa de foro de deputado estadual na Constituição do Estado. Mas isso pode muito bem ser debatido pelo Supremo Tribunal Federal quando for julgar esse caso. E aí a gente pode ter uma luz sobre isso e, de repente, o Supremo pode mudar o entendimento dele e deixar de seguir esse precedente aqui. Tudo é possível. Por quê? Porque tudo depende do que o Supremo vai dizer e de quais autoridades o Supremo vai dizer que estão ali com prerrogativa de foro assegurada implicitamente pela Constituição Federal. Tá? Tudo depende disso. Esse é o X da questão. É isso que vai dar os contornos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse tema. Porque o entendimento que a gente tem hoje, como eu demonstrei para vocês aqui nesse vídeo todo, é que, segundo o Supremo Tribunal Federal, no país, no Brasil, as hipóteses de prerrogativa de foro são previstas apenas na Constituição Federal. Constituição de Estado não tem a possibilidade de criar discricionariamente outros casos de foro por prerrogativa de função. Inclusive, o Supremo teve uma oportunidade de analisar a norma de Constituição Estadual que dava prerrogativa de foro de forma simétrica ao foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, envolvendo ali, como a gente viu, vice-prefeito e vereador, e ele não considerou constitucional a norma. Tá? Então, esse é o panorama geral. Espero que esse tema tenha ficado mais esclarecido para vocês. Muita gente ficou com dúvida nisso. Muita gente ficou com dúvida porque teve explicações na internet sobre o tema, falando que a simetria deixaria aberta a possibilidade de Estado-membro criar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Mas eu trouxe aqui toda uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, expliquei tudo para vocês, dei dica de estratégia de prova para responder as questões, considerando o histórico de jurisprudência que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, e mostrei para vocês que essa questão ainda pode sofrer algumas modificações, principalmente porque o Supremo ainda não esclareceu quais são todas as autoridades que têm foro por prerrogativa de função assegurado na Constituição Federal, já que ficou em aberto ali o quê?
a possibilidade de haver foros implícitos, foros especiais implícitos na Constituição Federal, tá? Além disso, o Supremo Tribunal Federal sempre pode modificar novamente o seu entendimento e ele pode, muito bem, dar uma nova guinada e mudar o que ele decidiu na ADI 2553. A gente nunca sabe, a gente tem que acompanhar, né? Sempre que houver uma novidade, eu vou vir aqui e vou explicar para vocês, beleza? Valeu aí a quem participou, obrigado também a quem foi sugerir esse tema para mim. Teve gente que mandou mensagem no Instagram sugerindo, professor, fala um pouco sobre essa questão da ADI 2553, fala essa interpretação que existe de que a Constituição permitiria com base, que o STF permitiria com base na simetria que a Constituição do Estado estabelecesse novas hipóteses de prerrogativa de foro, e eu vim aqui fazer esse vídeo, tá? Se vocês tiverem, né, quem tiver aí alguma outra sugestão de temas legais para os nossos vídeos, vão lá no Instagram, falem comigo, o meu perfil é esse aqui, tá, o @professor Francisco Braga. Eu gosto muito de receber mensagem de vocês, inclusive quando é mensagem com dúvidas, né? Por quê? Porque é a partir dessas dúvidas que eu posso escolher alguns temas legais para a gente tratar aqui, beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.